O São Paulo, neste momento exato aqui, ele tem agora tudo para falar sobre Marcos Antônio, valores vazados do jogador que está fora dos planos do técnico Inzaghi, técnico lá do time do Al Hilal, que tem os direitos do jogador. O jogador está afastado, não entra mais nos jogos, o jogador ele quer jogar a Copa do Mundo, ele vai ser emprestado para o futebol brasileiro e eu quero mostrar como é que o São Paulo entra dentro dessa equação, dentro dessa preferência. A coisa ficou enormemente favorável para o São Paulo Futebol Clube. O cara é um centroavante, verdade, tem o Caleri, mas o próprio Caleri tem o contrato dele terminando também. Já pode, inclusive, assinar pré-contrato no meio do ano. E eu quero falar com você sobre tudo que está rolando no São Paulo Futebol Clube agora. É agora mesmo, as últimas notícias do São Paulo, para ficarmos super bem informados desse momento tão glorioso do São Paulo, que agora, inclusive, deve se classificar no Paulistão para pegar ali as rodadas finais, o quadrangular final ali. Tem que jogar para ganhar. O empréstimo de Alisson vazando do São Paulo, também é assunto aqui para hoje. Lucas Moura quebra o silêncio também e fala da diretoria anterior do São Paulo, fazendo um paralelo com o que tem aqui hoje, agora. O Rafael, goleiro, que também foi aí alvo de muitas críticas na última semana, ou nas últimas 2 semanas, agora ele dá a volta por cima e o próprio Crespo fala sobre o jogador. O destino de Alan, o volante que deu muito o que falar aqui no São Paulo, também tá rolando agora para nós conversarmos tudo sobre o Alan, que não deve mais ser um empecilho para o São Paulo Futebol Clube. Cauli, vamos falar do Cauli também, o meia do Bahia, que é um jogador zaço, tá dando muito o que falar. Eu estou falando aqui do São Paulo podendo nas próximas horas ter a contratação de 2 jogadores estratosféricos, um deles de nível mundial e um outro aqui nível brasileiro. A coisa vai ficando muito boa pro nosso lado. Vem comigo então, chega nesse likeão pra dar aquela moralzaça no vídeo, vem comigo mesmo e faça parte comigo desse time que só cresce. Eu faço muita questão de ter você por aqui, beleza? Então, quero te lembrar antes que esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fans, que é muito top, hein? Na TV Fans que você vê esse QR Code na tela, QR Code, que você pode escanear e conversar com o pessoal lá. A TV Fans, ela tem todos os jogos. Então começou o Brasileirão fervendo já, tem o Paulista, vai começar a Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, tudo na TV Fans. Além do futebol em alta qualidade e você ter acesso a todos os jogos, também você tem ali filmes, séries, né? Filmes pra molecada, pra criançada, tem muita coisa excelente na TV Fans e eu deixo pra você conhecer e conversar com o pessoal, o link direto aí no QR Code pra falar com eles por WhatsApp e também no primeiro comentário fixado. Beleza? Então, valeu TV Fans, tamo junto. Gente, é o seguinte, o São Paulo ele vê agora a situação do meia Cauli, ela deu muito o que falar, porque o Cauli, ele meteu o corpo mole mesmo lá no time do Bahia. O cara entrou pra jogar, ele tinha uma função a mais de marcação e aí os torcedores atribuíam a culpa ao Rogério Ceni. Não, colocou o Cauli pra marcar e tal. Aí o Rogério Ceni colocou o Cauli numa função que ele tinha que marcar menos e ele também não entregou. Depois do Cauli bater o pé, dizendo que queria sair do Bahia e o São Paulo formalizar uma proposta pro Bahia do Cauli, o Cauli parou de jogar por lá. O torcedor baiano, ele lembra do Cauli de 2023 como sendo assim uma figura raríssima. Há quem diga que um dos melhores jogadores da história do Bahia era o Cauli em 2023. Não porque ele foi o melhor da história, mas porque ele trouxe o Bahia de volta para um cenário interessante de futebol, né? O Bahia, ele volta a ser um dos protagonistas do futebol brasileiro e o Cauli, ele tinha muito a ver com isso aí, ele tinha muito a ver com esse sucesso momentâneo. Aí o Cauli, a trajetória dele no Bahia tá encerrada, o cara pode até ficar por lá, mas vai ser na forçação de barra. Então isso impacta diretamente no São Paulo Futebol Clube, que fez uma proposta de pedido de empréstimo e o Bahia na hora falou que só queria vender o jogador. O São Paulo insiste em ter o Cauli no momento em que o São Paulo não quer gastar. Surge o Alisson, que teve uma negociação bastante frustrada com o Corinthians. Então o São Paulo tinha o Alisson como moeda de troca pro Corinthians. O São Paulo tinha Marcos Antônio como moeda de troca pro Flamengo. Tudo isso foi se desenrolando e eis que o Alisson não fechou com o Corinthians e nem vai fechar mais. Só que o São Paulo não tem onde colocar o Alisson, também pode tentar mandá-lo pro Bahia. E o Marcos Antônio,
O que ficou muito top é que o São Paulo, por enquanto, ele não tem aquele acordo formalizado da preferência de compra lá com o Flamengo. O Flamengo pediu uma preferência de compra, que consistia no São Paulo ter que ligar pro Bahia se tivesse fechado. Ó, ele recebeu a proposta aqui sei lá, da Inter de Milão. Beleza, então. Então o São Paulo tinha que pegar o telefone e ligar pro Flamengo. Flamengo, e aí, ó, o Inter de Milão ofereceu X milhões. Eu tô querendo vender, você cobre. Era mais ou menos isso aí. E aí o São Paulo não viu muito ganho, né? Tinha o Alan que viria pro São Paulo, e aí o São Paulo não ia vender o Marcos Antônio, ia colocar a preferência de compra para o Flamengo e com isso ele ganhar o Alan. Seria o melhor dos mundos, né? E não é obrigado a vender, o Marcos Antônio ficaria por aqui e pegaria o Alan de empréstimo aqui no São Paulo. Só que o Corinthians está para fechar a contratação do Alan. Então, é um problema a menos na vida do São Paulino, né? Porque eu já vi São Paulino pedir para ter ali o transfer ban no São Paulo para não contar com o Alan, sabe? Eu também acho que um exagero tremendo, é só não contratar. Mas aí agora que a diretoria do São Paulo mudou, Harry Macis, Rafinha, vieram com uma proposta de gastar menos, ganhar mais e entrar em campo com a gana São Paulina que nunca deveria ter acabado, acontece que tá tudo dando certo agora. O Alan indo pro Corinthians, o São Paulo tendo o Alisson como moeda de troca no Bahia e no Santos também, que já demonstrou abertamente para quem quisesse ouvir que tem interesse no futebol do Alisson. O São Paulo pode então pingar aqui um Rolhezer, um Zé Rafael, alguém do Santos para trazer para cá, no Alisson. Claro que o rolo não seria tão simples. Ah, manda o Alisson ver o Zé Rafael. Seria ótimo, mas não é o caso. Manda o Alisson ver o Rolhezer. Também não é o caso. Não viria assim de graça. Teria que o São Paulo se esforçar um pouquinho mais. Quando é o caso do Cauli, a coisa muda de figura. Seria um Alisson para o Bahia, pro Bahia simplesmente liberar o empréstimo do Cauli. Empréstimo esse com opção de compra. Então o São Paulo, ao findar do empréstimo, quando acabasse o empréstimo do Cauli, o São Paulo teria que chegar lá e comprar o Cauli do Bahia, coisa que o São Paulo fez aí com Enzo Dias e Tapia, que bateu um rolo no galopo, coisa que o São Paulo fez com o próprio Marcos Antônio, que segurou, acabou o empréstimo, ele comprou, ou podendo fazer o que ele fez com o Emiliano Rigoni, por exemplo. Acabou o empréstimo, o São Paulo não quis comprar, mandou embora e acabou. Não era empréstimo, o Rigoni também não foi empréstimo, mas o Rigoni, o São Paulo não quis renovar com ele o contrato. Então o São Paulo não seria obrigado a comprar o Cauli, a menos que ele batesse metas, e para bater metas é simplesmente ele ser um bom jogador, o São Paulo coloca para jogar. Tava vendo os lances do Cauli, o Cauli é um cara impressionante em alguns momentos, viu? Ele não é bobo de bola não, ele sabe jogar muita bola mesmo. Ele focado, com vontade e batendo o pé, dizendo que abertamente que ele quer vir para o São Paulo, fica uma coisa muito boa mesmo. Talvez não tão boa quanto o Marcos Leonardo, que nós já falaremos sobre isso aqui. Olha só, não é para colocar aqui colocasse a curiosidade, não, mas eu tô empolgadaço demais e já vamos falar sobre isso. O São Paulo no próximo jogo do Paulista, que é o último, antes de ter ali as finais do campeonato, o São Paulo pega a Ponte Preta que já está rebaixada. Então tem torcedor por aí pedindo pro São Paulo colocar o time reserva já e tal. Acho que não é por aí também, né? O São Paulo vai pegar o Grêmio agora no Brasileiro, que é dificílimo ter esse Carlos Vinícius aí fazendo gol adoidado, e então ficou realmente complicado. Tem que ganhar do Grêmio. O São Paulo, se ganhar do Grêmio, ele fica maravilhosamente bem no Brasileirão. E aí o Paulista dá pra dar aquela mesclada, aquela coisa básica, são 5 reservas que entram, coloca a molecada mais jovem pra jogar, aí o resto você vai mesclando. Então o São Paulo tem a obrigação de ganhar da Ponte e avançar no Paulista, e indo tudo ficando muito bem, hein? Tá indo tudo pra um lado muito bacana. Rafinha, Harry Macis, muito obrigado o que vocês fizeram com o Crespo que deu sorte também. Além, não tô criticando o trabalho não, muito pelo contrário, tô elogiando, e deu sorte, né? Que todo mundo merece sorte. O técnico do Real Madrid espera o Mbappé jogar, é claro. Então o Crespo esperava o Lucas Moura. E o Lucas Moura jogou. O Lucas Moura não tem contusão nenhuma. Palavras do próprio Lucas Moura: estou sem lesão nenhuma. Agora o bicho vai pegar, eu voltei. Foi mais ou menos isso que ele disse. E ele voltou mesmo. O jogo contra o Primavera, há quem diga, nossa, mas ganhou do Primavera em casa. Ora, era o Primavera em casa, mas o São Paulo ganhou do Flamengo também em casa, né? O São Paulo ganhou do Santos também. Então, não é que era o Primavera, então vamos desmerecer. Pelo contrário, o São Paulo tomou um baile do Mirassol e o Mirassol perdeu o Primavera. Então, é um time mais fraco do que o São Paulo? Evidente. Mas o São Paulo também não é aquela draga que começou o ano. O São Paulo é esse aí agora. Chegou com o Primavera e conseguiu uma vitória onde o Lucas Moura se destaca demais. Ele driblou como ele é, do seu feitio, como ele é do seu
a sua característica de jogo, ele driblou, ele fez gol, teve pênalti que era pra ele ter batido, o Caleri acabou batendo, se sagrou o artilheiro do São Paulo, o Caleri, mas o Lucas Moura foi o grande craque da partida e foi muito bom. E o Lucas Moura é perguntado, e aí, a diretoria mudar, tal, Lucas, com certeza faz diferença. Aquela queda do Júlio Casares, do Belmonte, aquele lixo de gestão que o São Paulo tinha, o Lucas Moura, ele fala, faz diferença, acabou a bagunça. Só do Lucas Moura dizer, acabou a bagunça, o Lucas Moura é um cara que ele normalmente é mais calado, né? Quando ele fala, ele é bonzinho pra lá e pra cá, dessa vez ele falou, acabou a bagunça. É uma maneira delicada e gentil de falar, isso aqui tava um lixo, isso aqui tava uma balbúrdia, e acabou a bagunça, nas palavras do Lucas Moura, você não Romário no Edmundo aí, num cara de língua solta, no Luiz Fabiano, tá de brincadeira, eu falei, isso aqui tava um lixo, e foi isso que o Lucas Moura disse nas entrelinhas, tava um lixo, agora mudou. Então o São Paulino, que hoje estava mesmo meio desacreditado, se dava pro São Paulo chegar longe nas competições ou não, Lucas Moura deixa claro, acabou a bagunça. O Crespo, ele tá meio na encolha ainda, porque ele falou muita besteira também na época da bagunça, mas o Crespo também tem conseguido bons resultados, tá lutando como todo mundo. O Crespo, eu vejo ele hoje como o Mike, lateral direito, como o Rian Francisco. É um cara jovem na profissão, que tem muita qualidade e que tá aprendendo com um monte de erro. O Crespo, ele vai evoluir, sabe? Então, se for pra evoluir no São Paulo, muito bem. Ele não pode ser turrão, cabeçudo, cabeça dura, mas ele tá sendo um cara também versátil. Ele mudou o sistema de jogo, ele testou todos os atacantes. Pra olhar pro Crespo e falar que ele é um cara teimoso, também não vou dizer isso. Falta repertório? Falta. Ele é um técnico ideal para montar o sistema de ataque? Não. Ele monta o sistema defensivo bom? Não. Todo zagueiro do São Paulo demonstrou qualidade mais do que demonstra hoje, né? Tanto Arboleda, Sabina, Lanfranco, Ferrares, todo mundo já foi bem no São Paulo. Hoje não estão bem mais, então acho que o Crespo tem a sua culpa. Mas enfim, Rafael, Crespo também deu a volta por cima ali na hora da coletiva, mitou, porque o Rafael merece respeito sim. O Rafael é um goleiro que está sendo bastante criticado por aí, nada contra quem critica, cada um que tem a sua opinião, não me importa, tá beleza, eu não gosto do Rafael, tá ótimo, adoro o Rafael, tá ótimo também, eu adoro o Rafael, acho ele um baita goleiraço, um goleiro de milagre, um goleiro que seguramente era o melhor pós-Rogério Ceni no São Paulo, tranquilo, campeão de Copa do Brasil, sim, campeão de Supercopa do Brasil, sim, ontem salvou o São Paulo de novo, sim, vira e mexe ele salva. Nós vimos o Rossi tomar frango do Flamengo, Copa do Brasil, que o São Paulo foi campeão, gol do Caleri de cabeça, frango do Rossi. Esse Hugo do Corinthians, Hugo Neneca, entregou a rapadura contra o São Paulo agora pelo Corinthians, entregou a rapadura pro São Paulo, quando era do Flamengo, na época do Brenner. Então assim, todos os goleiros tem por aí, Palmeiras mandou o goleiro embora, Volpi já tá fora do Grêmio, a maioria tá mal. Nesse mundo, Cássio foi embora do Corinthians, onde a maioria está mal, nós temos o Rafael, acha que é pra valorizar e o Crespo garante que é um goleiro de time gigante, é um time que vai lá e ganha o jogo, como ele fez ontem, ele ganhou o jogo, gol do Lucas, gol do Caleri, ele ganhou o jogo, porque era pra ter entrado aquela bola no finalzinho e ele consegue fazer uma defesa milagrosa, uma defesa de Predomem, de Gordon Banks, de Rogério Ceni. Foi top sim e tá de parabéns o Rafael, na minha opinião. Olha só, além de tudo, o Caleri, ele tem o contrato dele acabando agora no fim do ano, né? Então o Caleri, ele é perguntado, e aí Caleri, você fica no São Paulo? Aí o Caleri falou, meu, isso aí deixa pra diretoria. O Caleri, ele tem sondagem pesadíssima do River Plate, que tem portais da Argentina cravando que o River Plate vai fazer uma proposta dura, pesada pelo Caleri pra levar ele embora. É claro que pro São Paulo não dá pra barganhar muito, né? Se o São Paulo disser, tá bom, eu quero 50 milhões de reais no Caleri, os caras, não, eu vou esperar 6 meses, assina pré-contrato. Vai ser mais ou menos por aí a conversa. Mas pra ele ir para o River, pra ele ir para o Boca, o time que quiser levá-lo, tem uma chance de negociar antes com o São Paulo. O São Paulo hoje não quer perder o Caleri, né? Apesar da volta do André Silva, já garantida, a volta do Rian Francisco garantida, a chegada desse Paulinho monstro também garantida, também não dá pra descartar o Caleri, que é um jogador bastante identificado com o São Paulo e com o São Paulino. Parte técnica dele fraca, parte de pivô muito boa, a parte de chute muito ruim, cabeceio melhor do mundo. Melhor cabeceador do mundo, não conheço ninguém melhor que ele. Então o São Paulo tendo o Caleri ou não, é importante, mas o Caleri não é aquele cara que você confia no físico, ele sempre se machuca, né? Ele pega uma fase ruim, dura um ano, isso acontece. E aí, pra isso, aparece Marcos Leonardo de novo na fita. O que está acontecendo com Marcos Leonardo? Eu acho bom
Eu não gosto de chegar aqui e dar uma lida nas coisas, não. Mas acho que o Marcos Leonardo vai ser interessante até nós darmos um pouco aqui de nome aos bois, sabe? Então eu vou dar nome aos bois. Saiu aqui, ó, que o notícia que vem da Arábia Saudita. O atacante Marcos Leonardo foi excluído da partida do Al Hilal de amanhã contra o Shabab Al Ali Dubai. Então ele foi excluído, que é a Champions Asiática, o cara nem na Champions Asiática, que não é o principal campeonato pro Al Hilal, nem lá ele vai jogar, tá? E também ele foi excluído. E também foi excluído dos planos do técnico do clube, que é o Simone Inzaghi, por opção do técnico. O cara não quer ter o Inzaghi. Já é a terceira partida consecutiva que Marcos Leonardo é excluído. O técnico italiano ele prefere contar com o atacante o Darwin Núñez como opção de banco, já que agora tem o Karim Benzema no time. Então o Benzema tá lá e o cara como opção ele prefere o Darwin Núñez. Até aí tudo bem. O jogador ainda é difícil, ainda é caro, mesmo escanteado o mundo inteiro quer, beleza. Qual que é a parte do jogador? Notícia mesmo. O jogador, os empresários dele estão negociando que eles querem vir para o Brasil. E o time do Al Hilal está disposto a emprestá-lo para o Brasil. Por que Brasil? Por que não os Estados Unidos, que está pagando um monte de jogador? Por que não a China? Por que não a Ucrânia? Por que não? Porque no Brasil ele vai ter o holofote devido para brigar uma vaga de seleção brasileira. Chegando aqui no Brasil, você se depara com o Palmeiras, tem mais dinheiro que o São Paulo hoje, porém ele tem lá o Flaco Lopes e tem o menino lá, o Vitor Roque. Ele tem os centroavantes dele já. Lá no Flamengo, não precisa nem falar, né? Lá tem o Plata, tem o Bruno Henrique, tem o Pedro, tem uma pá de cara, os caras não quiserem nem o Gabigol. Lá no Cruzeiro tem o Caio Jorge. Então, assim, que já se desvencilharam, se desfizeram do Gabigol. E o Gabigol com o Neymar tá no Santos, que é um time que o Marcos Leonardo também tem identificação, porque ele jogou lá. Marcos Leonardo declaradamente, recentemente aí na última janela, declaradamente São Paulino, queria vir jogar no São Paulo. São Paulo é o time hoje mais próximo, mas assim, disparadamente mais próximo a trazer o Marcos Leonardo, principalmente pelos valores que envolvem. Você que tá se perguntando agora, mas Jubão, mas cadê o dinheiro? Com qual dinheiro vamos trazer um cara desse? Vamos lá. Notícia. O Al Hilal estaria disposto a emprestar o Marcos Leonardo por um ano, até o fim do ano, por 1 milhão de euros. Isso dá o total aí, vamos pôr a 6 vezes 6, dá uns 6 milhões de reais. Pagar 6 milhões de reais, 6 milhões de reais, tá? Só pra você ter uma ideia, o Gerson pro Cruzeiro custou 180 e pouco. 180 e pouco no Gerson. O Marcos Leonardo, que é mais jogador que o Pedro, ele é mais jogador que o Pedro, se bobear. Pau a pau com o Pedro. Não é melhor que o Pedro, mas também não é pior que o Pedro. É do nível do Caio Jorge e do Pedro. Ele é do nível dos melhores aqui do Brasil. Por 6 milhões de reais. Você percebe esse valor que é ridículo? Só pra você ter uma ideia, o Nicão, de graça, livre no mercado, custou pro São Paulo 11 milhões de reais com luvas pro empresário lá. Pro agente e pro Nicão. 11 milhões custou o Nicão, que veio pro São Paulo de graça. Pra vir de graça custou 11. Percebeu a jogada? Então 6 do Marcos Leonardo é zero, é menos que zero, não é nada. A renda do jogo de ontem, que foi um jogo ali com o Primavera em casa, deu mais de 1 milhão de reais. O cara custa 6 milhões pra você emprestar. E o salário? A informação que eu obtive, cavocando tudo ali, é que ele ganha na casa de 1 milhão e 400 mil reais por mês, seria o que o São Paulo teria que pagar para ele. Quando falava naqueles 2.800, era para diluir o valor do empréstimo, que era na casa dos 12 milhões de reais. Agora, pagando esse 1 milhão de euros para o Al Hilal, liberaria o jogador para vir para cá por 6 milhões de reais e pagaria para ele 1 milhão e 400. Há quem diga que o Caleri ganha esse 1 milhão e 400. Há quem diga que o Lucas Moura ganha 1 milhão e meio. O cara viria com um salário que é só você ignorar, pega aquele salário que você pagava pro Luiz Gustavo e pra Rigoni, pronto, Luiz Gustavo e Rigoni, caras que foram embora, que saíram aí vazados do São Paulo, você pega aquele dinheiro do salário dos dois e paga um cara igual o Marcos Leonardo. É papo de parar tudo e trazer o cara ou não é? Vamos, a campanha em cima do Instagram do jogador do São Paulinos, que eu fiquei sabendo, ela tá gigantesca. Foram lá, invadiram o Insta do cara, então vem pra cá, meu craque, vem pra cá, meu rei, vem jogar aqui. E o cara quer também. Então agora é só o São Paulo se mexer um pouquinho, que ele faz um ano catastrófico. O pior ano que seria na vida do São Paulino, que é o 2026, poder ser um dos melhores e retomar a primeira prateleira do futebol. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse
esse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!